Após essa pequena revisão, agora nós iniciamos realmente o conteúdo que corresponde à resistência dos materiais 2, que começa no capítulo 5 do BIER. Então, nessa sequência de aulas, que nós vamos nomear dessa forma, nós vamos analisar os projetos de vigas em flexão. Na verdade, algumas coisas nós vamos fazer nesse capítulo. A primeira é relembrar ou aprender métodos da estática que vão ser usados nas nossas análises. Então, os principais métodos que nós vamos ver correspondem à análise algébrica das vigas quando submetidas às cargas e carregamentos impostos de diversas formas. Então, nós vamos tomar duas perspectivas, principalmente. Na primeira, nós vamos analisar o caminho que essas cargas estão fazendo e denominar isso de forma algébrica. Na segunda perspectiva, nós vamos utilizar o cálculo integral diferencial para fazer essa análise. Então, nós vamos ver quais são as relações entre as derivadas do momento fletor, das forças de cisalhamento, assim como as integrais relativas. Ainda em uma terceira perspectiva, nós vamos avaliar as tensões em função da flexão ainda nesse momento. Então, nós vamos avaliar o momento fletor e avaliar as tensões que ocorrem nesses elementos estruturais. E no final, o que nós vamos fazer é mudar as seções transversais das vigas. Então, a princípio, nós vamos ter seções que são bastante conhecidas, retangulares e até algumas circulares. Esse é um panorama geral do que nós vamos fazer neste capítulo, que é o 5. Basicamente, de forma presencial, isso corresponde às nossas duas primeiras aulas. E nós vamos avaliar do capítulo 5.1 até o 5.5, onde eu creio que o 5.4 ou 5.3 eu pulo nesse momento, mas depois eu volto. Então vamos lá. Quando nós pensamos em analisar uma viga, em flexão especificamente, né? Lembrem-se que no capítulo 6 nós vamos pensar nas tensões desse cisalhamento. Então, nesse momento nós vamos nos preocupar apenas com a flexão, sem problema nenhum. E então, quando eu penso em analisar uma viga, na verdade nós fazemos isso provavelmente em função de um projeto. E a flexão é algo bastante relevante quando nós pensamos em vigas. E aí é interessante pensar que nesses carregamentos que nós temos, esses carregamentos que são transversais, verticais, eles podem ser dados basicamente de duas formas. Ou uma força concentrada, ou uma carga concentrada, ou uma força distribuída. Quando eu tenho as forças distribuídas, e lembrando que aqui eu tenho alguns exemplos, né? Então, forças concentradas, forças distribuídas. Eu tenho aquela que é uniforme, então essa daqui, ela não varia ao longo da sua distribuição. E eu tenho as forças distribuídas que são variáveis, como uma carga aqui triangular, na verdade trapezoidal, e outros tipos de cargas que nós vamos ver, principalmente na segunda parte. E a partir disso nós temos dois problemas ainda. As nossas estruturas podem ser estaticamente determinadas ou estaticamente indeterminadas. Já é de conhecimento a essa altura que essa situação aqui é sempre mais complicada. E eu creio que nesse momento nós não vamos avaliar esses tipos de estruturas. Então nós vamos nos preocupar mais com aquelas que são estaticamente determinadas. E a ideia
é a seguinte: as cargas que vão ser impostas nas estruturas vão gerar esforços internos, que são as forças internas. E essas forças, a princípio, serão de duas naturezas. Eu tenho a força cortante e o momento fletor, e aqui lembrando também que nós podemos chamar de força de cisalhamento. E a força de cisalhamento gera naturalmente uma tensão de cisalhamento. E os momentos fletores vão gerar as tensões normais. E é interessante lembrar nesse momento que nós temos aqui uma expressão fundamental onde o módulo do momento vezes a distância até a altura que eu quero avaliar na seção transversal, dividido pelo momento de inércia. Então, dessa forma, eu consigo calcular essa tensão normal. A tensão de cisalhamento nós vamos nos preocupar no próximo capítulo. Então, vamos deixá-la como está a princípio. Uma outra forma de escrever isso aqui é usando o módulo de resistência da seção. Então, com esse módulo, basicamente nós fazemos uma simplificação, onde o módulo é igual a I sobre C. E esse módulo, quando eu tenho uma seção retangular, ele vai ser igual a 1/6 da base vezes a altura ao quadrado. Isso aí provavelmente vocês já viram em capítulos anteriores, então não vou aprofundar muito, mas vou puxar aqui uma seta só para lembrar o seguinte: W é I sobre C. Então, se eu tiver aqui uma seção retangular de 1 sobre 12 base vezes a altura ao cubo, e esse C ele for a metade da altura, então se eu quero avaliar na fibra mais externa, aí eu tenho 1 sobre 6 base vezes a altura ao quadrado. Ainda essas tensões elas são proporcionais a M, o que é uma coisa bastante natural de perceber. Então, ok, agora nós passamos a avaliar aquilo que realmente nos interessa nesse momento. Nós vamos avaliar os diagramas de forças, de cisalhamento e de momentos fletores. Então, o V vai representar para nós a força de cisalhamento e o M, o momento fletor. Eu vou até aproveitar e eu vou trocar aqui força cortante e eu vou usar essa outra terminologia porque eu creio que se vocês pegarem o Plecha, ele usa essa outra nomenclatura. Então é interessante que vocês tenham essa visão das nomenclaturas correntes, embora no Brasil, de modo mais geral, vamos ver força cortante. Então, nosso objetivo com a construção dos diagramas é determinar os valores máximos. Então, valor máximo para a força de cisalhamento, valor máximo para o momento fletor. E aqui eu coloquei as duas situações nas quais eles são positivos. Então, toda vez que um momento fletor for positivo, nós vamos ver forças externas que vão tender a flexionar a viga neste sentido aqui. E aí eu vou ter as fibras tracionadas embaixo, comprimidas em cima. E as forças de cisalhamento,
elas vão ocorrer dessa forma aqui da figura B, na qual eu vou tender a romper a viga. Mas como que ela rompe? Ela rompe com a parte direita descendo e a esquerda, entre aspas, subindo. Então, pensem que se a força for negativa, isso aqui é trocado. Então, a esquerda vai descer, a direita vai subir. Se o momento for negativo, isto aqui é trocado. Então, a viga vai inverter. Agora ela vai tracionar em cima e comprimir embaixo. Mas cuidado para não confundir com a figura A. Aqui, o que nós temos são os esforços internos. Então, essa é a visualização externa e esta é a visualização interna. Então, percebam que no lado esquerdo da viga eu tenho momento fletor positivo e cortante negativo. Do lado direito eu tenho fletor negativo, cortante positivo. E é isso aqui que nós vamos usar para fazer o cálculo. De um modo geral, eu vou sempre usar o lado esquerdo. Em poucas situações nós vamos usar o lado direito. Costuma ser mais simples, mais natural usar o lado esquerdo. Então, é isso que eu vou fazer. Então, resumindo, momento fletor positivo, traciona as fibras inferiores, comprime as fibras superiores. Cortante positivo, o lado direito. No caso aqui eu não vou nem falar o lado direito, tá? Porque percebam que eu posso ter outras variações, mas pensem no seguinte: uma parte da viga tende a subir e a outra a descer. Essa é a ideia. E essa é a visualização do que nós vamos fazer de um modo geral. Então, nós vamos passar a uma aplicação que é até um exemplo que o próprio livro já deu, mas de um modo geral, o livro deu exemplo, mas não tem cálculo nenhum. Ele deu as respostas e fez o desenho dos diagramas. Então, se você não sabe, você vai continuar sem saber, porque do modo que foi dado, eu creio que não faz diferença nenhuma para quem por algum motivo ainda não aprendeu isso. Nós sabemos que existem diferentes metodologias para ensinar esse tipo de análise, mas eu sempre vou reforçar o seguinte: a análise algébrica é uma análise geral. Quando você analisa qualquer situação física de forma algébrica, isso é uma análise na qual você pode impor situações. Então você pode variar as cargas, você pode variar as distâncias, você passa a ter variáveis, né? Esse é o detalhe. Quando você analisa de uma forma numérica, então se eu colocar aqui valores e fizer essas análises, você vai ter um valor e a sua situação encerrou. Porque você já tem os valores, você não pode analisar, você vai obter um resultado numérico. Então percebam que essas questões, por mais que existam metodologias, vocês necessariamente, como engenheiros, precisam saber montar modelos. Então é isso que nós vamos aprender nesse capítulo. E um outro detalhe, eu posso decorar, até pode, só que são muitas situações, né? Não é uma nem outra. Então não tem como decorar. Tem coisas que sim. Por exemplo, essa viga aqui, só de olhar você já sabe que o momento máximo dela é PL sobre 4. Mas é um caso muito específico. Você tem aqui uma carga concentrada, a mesma coisa que na carga distribuída uniforme.
Você vai ter ali o QL² sobre 8. Agora, quando nós passarmos a outros tipos de cargas, e também dependendo dos apoios, ainda tem isso, né? Então as coisas vão começar a mudar. E por isso que não é viável decorar esse tipo de coisa. Mas é uma análise bastante tranquila e eu creio que vocês vão compreender com facilidade. Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos fazer é calcular as reações. Então eu sei que o somatório das forças em y é igual a zero. AY mais BY somam da mesma forma que a carga que eles precisam resistir. E a partir disso eu posso fazer o somatório dos momentos. Eu vou usar o ponto A. E aí eu tenho metade da distância vezes a carga. Então PL sobre 2, que gira horário. Então é negativo. Depois eu tenho o L vezes o BY, que gira positivo. Então, a partir disso, eu sei que BY vai ser PL sobre 2 dividido por L. Então, é P sobre 2. Que nós realmente não precisávamos fazer essa conta, né? É uma viga muito simétrica. Então, a carga é P, divide metade para cada lado e resolvido o problema. E agora, nós vamos passar à análise, que é o que nós vamos fazer de modo geral. Eu quero que vocês percebam o seguinte: a cada travessia de mudanças, eu preciso montar uma equação nova. Então, eu começo em zero. Em zero, não tenho muita coisa para avaliar, embora eu tenha uma força aqui, que é exatamente a reação. Então, de 0 até as imediações de B, ou melhor, de L sobre 2, eu tenho a minha primeira análise. Quando eu atravesso L sobre 2, eu tenho uma carga. Então, eu preciso montar outra equação para a parte adiante de L sobre 2. E depois disso eu não tenho outra. Então, são duas partes que nós vamos montar aqui. E aí, a minha primeira equação, ela vai variar de 0 a L sobre 2. Então, de modo geral, nós começamos com o esforço cortante. E aí observem o seguinte: esforço cortante são as forças que cortam as vigas, que basicamente são as forças que atuam. Então eu tenho um caminho de carga, né? Eu tenho a força aqui, a força da reação, depois eu não tenho nada, e aí eu tenho a força P, que é negativa. Depois eu não tenho nada, e eu tenho a força da reação B, que é positiva. E basicamente é esse desenho que eu fiz aqui, mais ou menos o desenho da carga que está aqui. Mas antes disso nós vamos fazer da forma de equações para depois montar esse gráfico e perceber que ele é uma constante. Então observem nesse primeiro corte, que inclusive que nós vamos fazer é isso, cortar a viga. Então corto aqui antes de L sobre 2 e depois eu corto aqui depois de L sobre 2 em uma distância x aleatória que eu não sei qual é. O objetivo disso é que eu possa calcular qualquer valor dentro desse caminho. E aí o primeiro corte que está aqui, observem que eu tenho um esforço negativo e um fletor positivo, se eu usar a metade esquerda, conforme estava previsto aqui em cima. E aí o que eu tenho desse lado aqui? Eu tenho a carga, a reação, e eu tenho um esforço cortante. Observem que a força P está à frente, então não entra neste trecho aqui. Então, basicamente, a ideia é somar essas duas forças.
E eu teria o seguinte, o AY, que é a reação, menos o V. Precisa ser igual a zero. Então, V é igual a Y, que é P sobre 2. O que mostra que nesse intervalo aqui, esse esforço é uma constante, conforme a nossa reta aqui. Agora, nós vamos calcular o momento. E observem um detalhe muito importante aqui. O momento vai ser calculado aqui nesse ponto D. Então, é este momento aqui que nós estamos buscando. Então, nós vamos fazer o somatório considerando o equilíbrio em relação a esse ponto D. Então, observem que nesse ponto D eu já tenho um momento positivo. E depois, o outro momento calculado em relação a esse ponto. Então, considerando a força da reação, observem que ela vai gerar horário em relação ao ponto D. Então, esse é o sentido. E ela tem uma distância x que nós não sabemos. Então, aqui eu tenho P vezes, ou melhor, P sobre 2 vezes x. Como ela vai gerar no sentido horário, ela é negativa. E eu só tenho essas duas forças. Então, para esse ponto, nós já sabemos que o momento é Px sobre 2. E a partir daqui nós já podemos montar as duas primeiras partes do diagrama. Para o esforço cortante eu tenho uma força constante positiva de P sobre 2, que está aqui. E para o momento eu tenho uma reta. Então, uma reta com inclinação positiva, que está aqui. Duas perspectivas ainda que nós podemos pensar são as seguintes. Se você calcular primeiro o momento, nós podemos derivar. Então, a derivada do momento, que nós vamos ver no 5.2, mas eu já quero fazer esse adiantamento aqui. Observe que se eu derivar o momento, vai dar P sobre 2. Então, eu obtenho V. É uma perspectiva para pensar nesse cálculo. E uma outra agora, que é em relação ao V, se eu calcular a área dessa figura, eu vou obter a variação do momento aqui. E observem que a área vai ser o P sobre 2 vezes o L sobre 2, que vai dar PL sobre 4, que é exatamente o ponto máximo daqui. Então, com essas perspectivas, nós podemos também calcular essas variações. Eu estou falando isso porque nós temos aqui dois pontos de interesse. X igual a 0 e x igual a L sobre 2, porque esse é o intervalo de variação. Como nós estamos tratando de momento e não há momentos concentrados aqui, então o momento nos apoios é nulo. E observem pelos diagramas isso. Então, em x igual a 0, eu espero que o momento seja 0, e realmente, substituindo aqui vai dar 0. Agora, em x igual a L sobre 2, que é exatamente na metade, nós vamos ter o tal do PL sobre 4, que eu comentei antes. L sobre 2 aqui. Então, L sobre 2 vai ficar P sobre 2 vezes L sobre 2, PL sobre 4. E esses são alguns dos momentos que já são conhecidos antes de fazer o cálculo, porque esse aqui é um caso mais típico. Também é importante perceber o seguinte: no apoio eu tenho uma reação de P sobre 2 positiva.
Depois eu não tenho nada, e aí eu tenho menos P. Menos P vai dar menos P sobre 2, que é exatamente o valor que vai estar aqui na segunda parte dos diagramas. Então agora o que nós vamos fazer é pensar no segundo trecho, que vai de L sobre 2 a L. E aí, de forma semelhante, nós vamos começar com o cortante e depois nós passamos a avaliar como atua o momento fletor. Então observem que eu tenho agora que avaliar daqui. Observe inclusive que essa figura ela ultrapassa o P, diferente da primeira. Então agora para esse segundo trecho eu estou aqui. E aí eu tenho três forças, né? A reação, o P e o cortante. Então escrevendo aqui eu tenho AY, depois eu tenho P, depois eu tenho V. Então eu tenho o seguinte, V é igual a AY, que é P sobre 2, menos P. Isso aqui vai dar menos P sobre 2, que foi aquela conta que eu fiz aqui primeiro. Agora nós podemos fazer o momento fletor e agora eu tenho duas forças. Então eu tenho a força... primeiro eu tenho um momento, né? Vou escrever ele aqui. E agora eu tenho duas forças. Eu tenho a força do apoio e eu tenho a força P. A força do apoio é P sobre 2 vezes X, do mesmo jeito, e gira horário. Então, isso daqui continua válido. Mas essa força P, ela não é o X inteiro. Então, ela é X menos a metade da viga, porque ela está aqui. Então é só esse pedacinho pequeno que eu quero. Então eu preciso fazer X menos o L sobre 2. E aí eu tenho P vezes X menos L sobre 2. E ela vai girar anti-horário. Então é positiva. E aí isso vai ser igual a zero. Então eu tenho aqui menos P2x mais Px vai dar P sobre 2x. Vamos escrever por extenso, né? Talvez fique mais claro isso. Então eu vou passar todo mundo para o outro lado já. E aí nós vamos ter o seguinte, P comum a todo mundo. Então eu tenho P vezes X sobre 2 menos X mais L sobre 2, que eu estou mudando o sinal de todo mundo, né? Então o momento aqui vai ser o seguinte. Eu vou ter P sobre 2 vezes L menos X. Observem que essa conta aqui vai dar menos X sobre 2. Então eu vou tirar esse 1 sobre 2, colocar do lado de fora e inverter a ordem, L menos X. E agora eu tenho um momento para a segunda parte. Então nós observamos que é uma reta que começa em PL sobre 2 e vai caindo, né, nessa proporção menos P sobre 2 vezes X. Então ela cai até chegar em zero. Quando X é igual a L, então o momento é igual a zero. Outra coisa que é esperada. E quando eu tenho X igual a L sobre 2, eu vou ter o PL sobre 4, de novo. Então, observem que se X igual a zero,
eu não tenho o momento correto, tá? Porque essas equações agora só valem neste intervalo aqui. Então é preciso ter muito cuidado com isso. E aí nós podemos fazer aqui um adendo que com uma força concentrada, eu tenho que V é constante e M é linear, ou varia linearmente. Nós vamos perceber aqui no segundo exemplo que isso não será assim, porque agora eu tenho uma carga que está distribuída. Então vamos ter uma mudança nessa situação. Então, ok, esse foi o primeiro. Então vamos iniciar aqui o segundo e agora nós vamos passar a fazer isso de uma forma um pouquinho mais rápida. A primeira coisa que eu preciso fazer então é o somatório das forças em Y, que também precisam ser iguais a zero. E aí eu tenho o seguinte, menos W vezes L, o carregamento é W, L é a distância, mais o apoio em B, que é o BY, isso vai ser igual a zero. Consequentemente, BY é igual a W vezes L. Observem que não tem valores, então nós vamos fazer exatamente neste formato. Também uma coisa que é importante é que aqui nós temos um momento. Então eu tenho aqui um momento M, porque isso aqui é um engaste. E é relevante calcular quem é esse momento M. Então, calculando o somatório dos momentos em relação a esse ponto aqui, que é o ponto B, eu tenho o próprio MB, que está ali, vezes uma força concentrada WL, vezes a distância de L sobre 2, que gira anti-horário. Então eu tenho WL, que é a carga, vezes L sobre 2, que é a distância. E aí isso vai me gerar então um MB, que vai ser menos WL quadrado sobre 2. E essa é esse é o momento, nesse ponto, né? Na verdade. Então, ok. Nós podemos agora utilizar esses valores para calcular os esforços. E aqui eu vou usar duas perspectivas diferentes. Então, na primeira, eu vou usar o lado esquerdo, que é o mais fácil de se fazer. Como não tem nenhuma mudança na viga, não tem nenhuma descontinuidade, nós vamos avaliar de 0 a L. Então, essa daqui é um passo único. Então, observem que eu tenho para V um W, que é o carregamento, vezes X, que é uma distância aleatória num corte qualquer aqui. E depois eu tenho o V. Então, a nossa primeira equação, que é aquela do esforço cortante, basicamente é V igual a menos WX. Pensando agora no momento, eu tenho então um WX, que é a carga, né, que está aqui. E como eu preciso concentrar ela vai estar à distância do apoio de x sobre 2. Então, observe que aqui eu faço um corte. E aí eu não tenho mais WL, eu tenho WX, porque eu não sei qual é a distância x. E como é o momento, eu preciso concentrar essa carga no
seu centroide, ou especificamente aqui no centro, né, de gravidade. Então, agora essa carga vai estar distanciada do ponto C, que é um ponto C aleatório, em x sobre 2. E depois eu tenho o momento m, que também é positivo. E com isso nós calculamos o momento m, que é igual a menos wx² sobre 2. Percebam que ele é muito semelhante ao mb. Quando eu considero então x igual a zero, eu tenho zero. X igual a L, eu tenho o valor de mb. E aí nós podemos pensar isso aqui. X igual a zero, x igual a L. X igual a zero, o momento precisa ser zero. X igual a L, o momento precisa ser o próprio mb. Então, ok. Antes de continuar, deixa eu só fazer uma consideração aqui, porque eu vi que eu coloquei o momento fletor positivo, mas aqui eu coloquei a seta contrária. Para ele ser positivo, ele tem que ser anti-horário. E isso aqui vai influenciar o sinal, né? Desse jeito que eu fiz, nós vamos obter um sinal negativo. Esse sinal negativo está indicando que o momento tem, na verdade, o sentido contrário. E realmente é o esperado, né? O esperado é que o momento aqui seja, na verdade, no outro sentido, já que a viga tende a cair no sentido que eu desenhei. Então, o esperado é que ele seja assim. E aí seria aqui um momento negativo, né? Porque ele vai girar no sentido horário. E aí, se eu colocar aqui que ele é negativo, então vai mudar o sinal. Então, percebam que nós podemos obter dois resultados diferentes de acordo com a consideração. O momento esperado aqui da reação é um momento negativo, porque a viga tende a cair, né, nesse sentido aqui. Então, se eu colocar esse sinal negativo para o momento azul, então a viga vai tender agora a ter um sinal daqui desse momento que vai passar a ser positivo. E aí o que nós vamos ver? Nesse formato novo que eu escrevi, a equação aqui vai ter um sentido do sinal do momento diferente. Então, na verdade, seria igual em L a menos o momento de mb. E eu vou preferir fazer essa mudança porque, de um modo geral, nós vamos tender a colocar os sentidos de rotação de acordo com aqueles que nós esperamos, tá? Eu vou deixar isso aqui negativo para não confundir ninguém por algum motivo. Ok, então agora nós vamos fazer essa mesma análise pensando pelo lado direito, mas só do momento, tá? Da força de cisalhamento não é muito válida, mas antes disso, só um detalhe. Percebemos que o cortante é uma reta com inclinação negativa. Então, em x igual a 0 é 0. Em x igual a L é WL. E o momento é uma parábola voltada para baixo, onde em x igual a 0 ela é 0. Então, observem aqui uma reta e uma parábola. E agora, quando nós pensamos no lado direito, é importante perceber o seguinte: eu preciso agora pensar nas distâncias x, mas sempre L menos x. Eu vou fazer aqui duas retas. Então, tenho essa daqui. Eu vou dividir, na verdade, ela. Então, se eu tenho aqui o meu x, aqui eu tenho L menos x. E quando nós vamos pela direita, nós sempre estamos pensando nesse modo, tá? L menos x. Por quê?
Se eu trocar, é como se eu começasse a avaliar pela direita. E agora, aí eu troco, aqui é 0, aqui é L, né? Se eu trocar essa ordem aqui, colocar que aqui é x, aqui é L menos x, então agora o meu zero está aqui. Então, percebam que mudaria um pouquinho as coisas. A ideia do L menos x é que os resultados que nós calculamos aqui pela esquerda sejam necessariamente iguais àqueles que nós vamos calcular pela direita. Então, essa é a ideia aqui. E aí o que ocorre? Se nós voltarmos na imagem, pela direita o momento é negativo. Então, eu estou fazendo um corte aqui, avaliando o momento por aqui. Pensem que nós sempre estamos avaliando no corte. Então, agora eu avalio tudo em relação ao corte. Então, eu tenho esse momento M, eu tenho a reação e eu tenho esse pedaço de carga distribuída. E aí nós temos então o seguinte. Eu tenho que o momento é negativo. Eu tenho a reação B, né, que é o BY, vezes a distância L menos x, e ela gira anti-horário, então ela é positiva. E eu tenho esse pedaço de carga distribuída, então é W vezes o pedaço L menos x, vezes a distância L menos x dividida por 2. Então eu tenho o W vezes o L menos x e vezes o L menos x de novo, dividido por 2, o que vai dar L menos x ao quadrado. E isso gira horário, então é negativo. E por fim eu tenho o momento MB, que a gente calculou ali, que ele é negativo também, né? Ele é ou melhor, ele é horário. Aí ok. Nós já percebemos de cara que vir pela direita pode ser um problema, porque aqui foi super simples fazer o cálculo. E olha a quantidade de incógnitas que eu tenho aqui. Embora não são incógnitas porque nós conhecemos, né? Mas então a quantidade de variáveis que nós temos, ela é muito maior. E aí por isso não é tão legal vir pela direita na maior parte dos casos, porque ainda nós precisamos pensar desse modo L menos x, né? Então percebam o seguinte, passando já o M para o outro lado, eu acho que tem espaço para fazer aqui embaixo. Então, passando o M aqui para o outro lado, as outras continuam com seus mesmos valores. O único que eu vou substituir aqui é o BY, que BY é WL. E ok, nós já temos aqui o momento pela direita. Então, observem que quando x é igual a L, ou melhor, falta um detalhe, né? Preciso substituir o MB. MB é W L quadrado sobre 2. Isso. Então o que nós temos quando x é igual a L, L menos L é 0, L menos L é 0, e eu tenho aqui o menos WL sobre 2. WL quadrado sobre 2. Observem o seguinte, aqui esse MB ele veio negativo porque nós estamos atribuindo que ele gira horário. E aqui ele ficou positivo porque eu já atribuí que ele é horário. Então eu já atribuí ele negativo, tá? Cuidado com isso. Naquela primeira
Primeira vez que eu fiz aqui, eu tinha atribuído ele o contrário, eu tinha atribuído ele girando anti-horário, por isso que ele tinha ficado positivo e aí ficou negativo. Mas eu preferi mostrar as duas perspectivas por causa do sinal. Agora, quando x é igual a zero, eu tenho aqui WL quadrado positivo e menos WL quadrado sobre 2. Então, menos WL quadrado sobre 2 menos WL quadrado sobre 2 vai dar menos WL quadrado, que aqui vai zerar. Então, o momento vai ser zero, quando x é igual a zero, que são as estruturas que nós esperávamos, ok? Lembrem-se que aqui eu tenho esse momento porque ele é um engaste, então ele vai resistir ao giro aqui da viga. Uma outra coisa também que é importante, a partir desse triângulo nós tiramos esse valor. Então o triângulo tem uma altura de menos WL, uma distância L. Eu vou até aproveitar para fazer isso. Vamos pegar a perspectiva da área também. Então a variação do momento é a área do triângulo. Então eu tenho a altura menos WL, a base L e vou dividir por 2. Então a variação é menos L quadrado sobre 2, que foi o que nós achamos ali. Ok, vamos seguir com mais alguns.